Glória a Deus. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia comigo, lá na carta de Hebreus. Nós vamos fazer a exposição nessa noite de 2 versículos que estão lá em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1 e 2. Que Deus nos dê a graça de entendermos e compreendermos a expressão do amor dele através da Sagrada Escritura. Vou esperar você abrir. Hebreus está logo depois de Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Então está antes de Tiago, depois de Filemon. Abriu aí? Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora, ele está sentado no lugar de honra, à destra do trono de Deus. Quero orar com você, se você pode, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos nessa noite, diante da Tua presença, Pai, porque nós cremos no Teu manifestar nesse lugar. Nós cremos que cada canto entoado por nós aqui chegou ao Teu trono, cada expressão nossa de adoração, a nossa comunhão com os nossos irmãos, os nossos abraços, ó Deus, todos são frutos da liberdade que o Teu Espírito nos dá aqui. Ó Deus, e que essa liberdade nos conduza nessa noite em devoção à palavra do Senhor e em conhecimento. Nós acreditamos, ó Deus, plenamente que é o conhecimento do Senhor que nos levará, ó Deus, a entender os Teus propósitos e os Teus desígnios para o nosso coração. Pai, nessa noite, de forma humilde, nós nos colocamos aqui, Senhor, para compreendermos aquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Tira de nós toda presunção. Tira do meu coração toda soberba, ó Deus, todo falso entendimento, ó Deus, tudo aquilo que me leva a achar que eu tenho alguma relevância nesse lugar. A única coisa que nos importa aqui, ó Deus, é o Teu nome, é entronizar o Senhor. A única voz que nós queremos ouvir aqui é a voz do Espírito Santo de Deus. O nosso culto nessa noite tem apenas uma única direção vertical, ao Senhor, nosso Deus, por intermédio do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Que nessa noite, Pai querido, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. Nós sabemos que existe algo novo para nós nessa noite, e nós não podemos, de forma alguma, em hipótese alguma, sair desse lugar, sem compreender a imensidão do Teu conhecimento, a imensidão da Tua grandeza, e entender, ó Deus, na plenitude, aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, aquilo que o Senhor tem para operar em nossos corações. Nós oramos, ó Deus, porque acreditamos que a Tua palavra transforma, e quando nós a entendemos, nós sabemos muito bem a nossa responsabilidade, mas podemos ir além, porque sabemos aquilo que o Senhor pode fazer em nós. Que nessa noite ela seja revelada aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu quero conversar com você um pouco nessa noite, sobre um tema interessante, talvez, né? Ou talvez mais do que interessante, um tema talvez peculiar, talvez seja uma palavra que possa englobá-lo dentro daquilo que nós vamos falar. O tema da nossa mensagem de hoje é mistério. Albert Einstein, em um dos seus livros, na verdade um livro assim mais filosófico, que não envolvia muita coisa de física, foi escrito lá em 1930, o título do livro era assim, O Mundo Como Eu Vejo.
Nesse livro, Einstein escreveu uma coisa muito interessante sobre o significado da palavra mistério. Na verdade, talvez nem tanto sobre o significado, mas uma compreensão do mistério. Ele diz assim: a experiência mais bonita que podemos ter é o mistério. Ela é a emoção fundamental que está no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Quem não sabe disso não consegue se maravilhar. Está como morto, pois os seus olhos estão fechados. Nós fomos criados com uma compreensão interna que nos leva a nos aproximar daquilo que é misterioso, daquilo que é fascinante. Aquilo que traz fascínio aos nossos olhos nos atrai e nos leva para perto. Nós gostamos do mistério. Nós temos esse encanto por aquilo que nos fascina, como contos. Estou falando aquele conto de uma pessoa que chega para você e fala assim: eu tenho que te contar uma coisa. Isso aí é fofoca. Você não precisa se interessar por isso, não. Eu estou dizendo aquele conto de fadas, né? Quem não gosta de um conto? Quem nunca assistiu um filme, né? Como a Cinderela ou a Bela e a Fera. A Bela e a Fera é um conto muito interessante, né? Você já conhece o final, aí eles vão e lançam um outro remake lá, você vai assistir, porque nos atrai, nos interessa, aquilo que fascina os nossos olhos. O professor Chesterton disse assim certa vez, que enquanto você tiver mistério, você terá saúde. O homem, ele sempre teve um pé aqui na terra e outro no mundo encantado. Nós gostamos do mundo encantado. Prova disso é que a maioria aqui deve ter assistido O Senhor dos Anéis, os 3, e deve ter gostado. A prova disso é que a maioria aqui deve ter assistido O Hobbit, ou quem leu o livro, você ia lendo O Hobbit e ia se impressionando, a descrição de Tolkien, como ele detalhava aquilo ali, ia te atraindo. Quando você viu, você terminou de ler o livro. Tolkien mesmo fala isso, né? Ele fala que não existem as histórias, os contos de fada, não são mentiras, são apenas verdades escondidas, que às vezes nós precisamos encontrá-las. Nós gostamos muito disso. Parece que existe algo dentro de nós que nos atrai para o mistério, que nos atrai para aquilo que nos fascina. Então, a Bela e a Fera, a Alice no País das Maravilhas, né? O Gato de Botas. Quem assistiu o Gato de Botas? Eu assisti o Gato de Botas e eu vou te contar. Eu tinha um discípulo, tinha uma época na rádio, cadê o Robson da rádio? Ah lá, o Robson. Robson, você lembra daquela época que na rádio todo dia tinha um sorteio assim, umas coisas? Era de manhã, tinha um programa, todo dia sorteava um negócio. Eu tinha um discípulo que ele participava de todos aqueles sorteios. Todos. E ele ganhou umas coisas. Teve uma vez que ele ganhou um sanduíche lá. Aí ele ganhou o sanduíche e um acompanhante. Aí ele me chamou: pastor, vamos lá comer o sanduíche comigo, eu ganhei o sorteio. Aí eu falei: vamos, né? Nós saímos lá do setor Urias Magalhães e fomos lá em Aparecida de Goiânia comer o sanduíche que ele ganhou, né? Era 2 sanduíches, né? Bom, você sabe, né, onde é que fica Urias Magalhães, né? Nós andamos uns bons quilômetros até chegar lá. Outra vez, ele ganhou um outro sorteio. Era 2 ingressos para ir no cinema. Aí quem que ele vai chamar? O pastor dele, porque discípulo bom faz isso, né? Coloca o pastor nas frias, né? Aí ele: pastor, ganhei 2 ingressos lá na fonte. Vamos assistir comigo? Vamos. Aí chegou lá, qual era o filme? O Gato de Botas, né? Adivinha que beleza. Você já foi assim, você já visitou a escola maternal? Eu me senti no maternal quando nós entramos na sala, né? Aquela criançada, e corria, e pipoca para cima e tal. E eu e meu discípulo lá, né? Assistindo o Gato de Botas. Mas foi bom, porque era fascinante, era um conto interessante. Nós gostamos disso. Nós temos essa propensão para aquilo que nos atrai, para aquilo que fascina os nossos olhos. Existe um termo muito interessante que vem do grego numen, que é o termo luminoso. A palavra luminoso, ela foi meio que categorizada por Rudolf Otto, um historiador e teólogo, que diz respeito a um sentimento de se maravilhar diante do universo. É um sentimento de tamanha maravilha que você fica pasmo, de medo, mas maravilhado, fascinado por aquilo. O luminoso seria mais ou menos quando você vai visitar lá as cataratas em Foz do Iguaçu. Tem uma lá que chama Garganta do
do bicho ruim, né? Aí você chega lá, e aí você sabe por que deve chamar garganta, né? Você entra lá, aquele trem enorme, gigantesco, você fica assombrado, mas você não para de olhar para aquela queda de água caindo, porque você está fascinado. É mais ou menos aquela sua primeira viagem de avião, né? Você nunca viajou de avião, você entra dentro do avião, morrendo de medo, seu coração dispara, mas quando o avião levanta o voo, que você olha lá embaixo a beleza, né, daquela paisagem bonita, aquele medo se transforma em fascínio, e te atrai por aquilo ali. Nós somos desse jeito, na nossa natureza, algo assim foi implantado. Por quem será? Quem será que colocou essa semente? De nos atrair ao fascínio, de nos atrair aquilo que é misterioso, de nos levar ao encanto, de nos fazermos focar naquilo que é terrivelmente maravilhoso. Parece um paradoxo, parece que não tem nexo, mas quando nós paramos para observar os exemplos e a realidade, é que tudo aquilo que nessa grandiosidade nos atrai, é um mistério. Nós somos atraídos pelo mistério, nós somos encantados por esse mistério. No entanto, ao longo dos anos, nos parece que as gerações, elas vão perdendo esse encanto, o encanto pelo mistério. E talvez nós possamos contextualizar ao que nós vivemos hoje. Será que a nossa geração perdeu o encanto por aquilo que é fascinante? Será que a nossa geração perdeu o encanto por aquilo que é maravilhoso, por aquilo que é misterioso, mas aquilo que pode nos atrair, aquilo que pode nos aproximar? Se você pegar a Bíblia, não existe nenhum livro tão repleto de mistérios quanto a Bíblia. E talvez seja por isso que ela nos atrai de uma forma sobrenatural e espetacular. Explica para mim o mistério da Trindade. 3 pessoas em uma só, que não são 3, mas que são uma, mas que são 3 ao mesmo tempo. Você consegue explicar? É o mistério da Trindade. E se nós aprofundarmos na Bíblia, nós vamos encontrar homens que ficaram maravilhados com o mistério que estava diante deles. Imagina Moisés diante da sarça ardente. Diz que ele estava diante da sarça, a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Moisés então, diante daquele fascínio, diante daquele mistério, ele não sai correndo. Ele fala, vou me aproximar para ver o que está acontecendo. Aquilo que era fascinante e misterioso, atrai o coração de Moisés, e Moisés vai até ali. Você pensa, por exemplo, em Samuel, quando ele recebeu o chamado dele. Samuel estava de noite, na cama, dormindo. Naquela época não havia energia, estava tudo escuro. E aí de repente, Samuel, o que você faria? Na hora, né? Samuel na verdade não sabia, tanto que ele achou que era o profeta que estava chamando. Aí ele sai, vai lá no quarto do profeta. O senhor me chamou? Não, chamei não, volto para dormir. Aí ele vai de novo, deita, quando de repente, Samuel. Aí ele já fica meio assim, né? E vai lá de novo, profeta, você me chamou? Não chamei não. Aí ele volta a dormir. E aí chama de novo, Samuel. Aí quando ele vai no profeta, o profeta fala assim, Samuel, quando a voz te chamar, você não vem aqui não, você fala assim, Senhor, fala, pois o teu servo ouve. Eu acho que aí foi a hora do fascínio. Ele falou assim, uai, você não é o profeta que estava me chamando, eu vou falar para quem falar comigo. E aí a Bíblia diz que ele volta, deita, e a voz chama de novo, Samuel. E ele fala, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E eu acho que é tão interessante, tão misterioso, porque no outro dia, a primeira coisa que o profeta faz, sabe o que é? Bater na porta de Samuel e falar assim, Samuel, conte-me tudo, não me esconda nada. Ele estava louco para saber qual que era aquele mistério. E nós podemos pegar a Bíblia, nós vamos entrar de cabeça na Bíblia e vamos perceber que ela está cheia, repleta de mistérios que nos atraem. Porque é como se tivesse um imã dentro do nosso coração que nos atraísse para isso. No entanto, cabe-nos a pergunta, por que nós não estamos nos fascinando como Moisés ficou fascinado diante da sarça? Por que nós não estamos ouvindo a voz, como Samuel ouviu a voz audível? Se nós voltarmos lá na Idade Média, talvez nós possamos compreender um pouco do porquê que muitas vezes nós deixamos de viver esse algo misterioso, do porquê que nós deixamos de nos aprofundar no mistério. A Idade Média também foi chamada de Idade das Trevas.
Mas por incrível que pareça, a Idade Média foi um período de grande domínio da igreja, praticamente sobre tudo. A igreja dominava a religião, a igreja dominava a política, a igreja dominava as artes, a pouca ciência que existia naquela época era dominada pela igreja, e aí você para e fala assim, uai, tem uma coisa errada então, porque se a igreja dominava tudo, por que chama Idade das Trevas? Tinha que ser Idade da Luz, não é? Se a igreja está ali no princípio, no controle de tudo, por que ficou como esse tempo tenebroso na história da humanidade? Nós podemos entender, quando nós entramos na história mesmo da Idade Média, nós vamos perceber que lá no início, né, nós temos a igreja, e a igreja ela sofre uma separação, né, o cisma do Oriente, né? Parte da igreja fica em Roma e parte da igreja vai para Constantinopla. Lá na parte da igreja que estava em Constantinopla, nós observamos a igreja ortodoxa se desenvolvendo. E ali nós temos um assédio muito grande pelo Islã, naquela região. Em pouco tempo, em torno ali de 710, 711 depois de Cristo, os muçulmanos já haviam tomado toda aquela região. E no Ocidente? No Ocidente nós tínhamos a igreja romana, a capital em Roma, e os bárbaros começam a invadir ali, começam a tomar o poder. Eles tomam o poder, mas se aproveitam da religião que era ensinada ali, e começam a se converter ao cristianismo, porque era algo prático para eles, todo mundo acreditava. E ali naquele momento eles dão autoridade aos papas. O Papa era uma pessoa respeitada, então aquilo que o Papa dissesse iria cooperar para o bem daquele povo conquistado. E nisso a igreja começa a crescer, começa a ter poder, começa a ter influência. Olha que coisa maravilhosa! A escrita estava dentro da igreja, os livros que eram produzidos dentro dos monastérios. A pouca arte que existia era feita a arquitetura das igrejas, a arte gótica surge nessa época. Estava tudo muito legal, a igreja estava dominando, estava bonito. Por que então que ficou chamado de Idade das Trevas e não de Idade das Luzes, a Idade Média? Porque algo aconteceu. Esse poder que foi sendo dado à igreja começou a ser usado de uma forma extremamente errônea. A sua inserção dentro do campo político começou a atrapalhar as coisas da igreja. O poder que o Papa estava recebendo começou a ser usado de forma muito errada. Para você ter uma ideia, surgiram alguns papas nessa época. Vou te dar o exemplo de alguns deles aqui. Um desses papas, chamado Papa Estevão VI, sabe o que ele fez? Para provar que ele era melhor do que o Papa antecessor dele, ele mandou ir lá no túmulo do Papa e desenterrar o Papa. Desenterrar o Papa anterior, levar ele para dentro da igreja, colocar ele com vestes sacerdotais, sentaram lá, e Estevão falou assim: agora vamos declarar que eu sou melhor do que o outro. Sabe o que eles fizeram com o defunto? Andaram em praça pública e queimaram o defunto em praça pública, só para o Papa atual, Estevão VI, mostrar que ele tinha poder. Alguns outros o sucederam de forma pior, com corrupção, roubando os membros, roubando a própria igreja, como por exemplo o Papa Sérgio III, que manda matar todos os seus futuros concorrentes ao papado. Ele, além de ser Papa, ele comete um adultério, e o seu adultério, ele tem um filho, e ele elege esse filho como o Papa sucessor dele. A igreja começa a se definhar, a igreja começa a arrastar. Havia um cheiro de nojo dentro da igreja, um cheiro de enxofre, porque a igreja não estava mais sendo luz, a igreja não estava mais sendo vida, a igreja estava assim sendo um antro de pecado. A idade das trevas estava operando sim. Papas foram mortos, sufocados durante a noite com seus próprios travesseiros. Outros papas foram mortos envenenados pela busca do poder. A busca do poder era algo que ia além do que aquilo que a igreja havia sido formada e ensinada pelos pais apostólicos. Nesse período, nós temos ali em volta do ano 800, os ataques vikings ali na região da igreja do Ocidente começam a destruir a população. Surge o feudalismo. O que era o feudalismo? Era uma forma das pessoas se protegerem, se esconder dentro dos castelos. E ali tinha o senhor do feudo que ajudava a proteger, e as pessoas viviam se escondendo. Nesse mesmo período da Idade Média, nós temos uma guerra tenebrosa entre França e Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos, que dura mais do que 100 anos, mostra que foi pior ainda.
Nesse mesmo período, nós temos uma peste que foi muito, mas muito pior do que a que nós enfrentamos esses dias atrás. A peste bubônica, a peste negra, também chamada de peste bubônica, assolou as populações, matou cristãos, não cristãos, muita gente. E aí você começa a entender e começa a concluir. Agora eu sei porque que esse período foi chamado de Idade das Trevas. A única estrutura que poderia ser luz, também estava envolvida e corrompida pelas trevas. Agora, eu não sou pregador do caos e não serei. Por isso que eu costumo falar para alguns, eu não estudo muito escatologia não. Gosto de ler Apocalipse, mas escatologia não é meu forte. Porque eu não gosto de pregar a derrota e nem a decepção. Eu estou aqui como luz para dizer para você que Deus sempre permeou no meio da história. Deus nunca se absteve na história. A mão de Deus sempre conduziu todas as coisas. E mesmo numa idade absurda, chamada Idade das Trevas, onde tudo estava se corrompendo, onde tudo estava sendo destruído, onde a própria estrutura da igreja estava sendo corrompida, Deus não se abstém de salvar os seus. Deus não se abstém de escolher os seus. E isso significa que mesmo o período que nós acabamos de viver, o período que nós acabamos de passar, significa que Deus estava sob o controle. Se Deus estava sob o controle lá na época da Idade Média, Deus estava no nosso controle do ano de 2020, do ano de 2021, e te digo mais, Deus estará no controle do ano de 2022, e Ele tem em 2022 algo especial para você. Sabe por que eu digo isso? Porque no meio de todo esse caos, desse mundo tenebroso que vivia, algo acontece. Um cara chamado Gutenberg tem uma ideia, a ideia de fazer uma prensa para imprimir papel escrito, para que os manuscritos parassem de ser produzidos, e para que os textos pudessem agora ser produzidos em larga escala. Nesse mesmo tempo, com a invenção da imprensa automática, alguns homens começam a se lembrar daquilo que os gregos haviam ensinado, dos conceitos de Platão, dos conceitos de Aristóteles, e surge nesse período uma fase na história da humanidade chamada de renascença. Parece que uma luz começava a brilhar lá no fim do túnel. A renascença começava a trazer de volta os conceitos tradicionais da igreja. E nesse período da renascença, alguns homens começam a surgir. Dentre esses homens, por exemplo, Pedro Valdo, certa vez ouvindo uma pregação, ele vira para o pregador e pergunta assim: qual o caminho mais perfeito para ir a Deus? O pregador vira para ele e fala assim: olha, existem vários, mas algum deles foi o que Jesus ensinou: vende tudo que tem e dá aos pobres. Pedro Valdo, que era um dos homens mais ricos ali da região, ele pega todos os bens que ele tem, vende e começa a dar comida para a população. Opa, aquilo que a igreja precisava fazer, agora tem gente fazendo. Surge um homem na Inglaterra chamado John Wycliffe. John Wycliffe sabia da necessidade de ler a Bíblia. E ele sabia que enquanto a Bíblia continuasse em latim, as pessoas não poderiam ler. E baseado naquilo que Gutenberg tinha inventado, ele coloca um propósito de vida. Sabe qual foi o propósito de John Wycliffe? Ele vira e fala assim: até aquele jovem que está arando aquele campo terá a oportunidade de ler a Bíblia. Eu não vou descansar enquanto eu não traduzir a Bíblia para toda a população. E ele vive a vida dele inteira traduzindo a Bíblia para o inglês. Depois de John Wycliffe, surge um homem também, e é o último que eu vou citar, chamado John Hus. John Hus começa a olhar para dentro da igreja e começa a identificar que tinha muita coisa errada. O Papa cobrando indulgência, vendendo salvação, e ele começa a dizer: isso está errado, isso não está certo, a Bíblia não diz isso, isso está errado. E a igreja começa a persegui-lo, a igreja começa a ir atrás dele, a ponto de que a igreja pega e o condena como um herege, porque ele estava indo contra a igreja. John Hus é levado então para a fogueira. Quando colocam ele lá na fogueira, um detalhe: Hus tem o significado de ganso. No meio da fogueira, ele olha para aquelas pessoas que estão queimando, e ele vira e fala assim: hoje, vocês estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos, surgirá um cisne, o qual ninguém poderá apagá-lo. Ele foi morto
em 1417. Se você recorda o que nós comemoramos alguns dias atrás, no dia 31 de outubro, no dia 1517, Martinho Lutero prega na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, marcando ali um ponto de divisão histórica, onde daquele momento em diante a igreja não seria mais a mesma. Deus estava agindo no meio da igreja, Deus estava levantando homens que olhavam para o mistério. Você sabe como é que, sabe como é que Martinho Lutero converteu? Martinho Lutero estava no meio de uma tempestade, debaixo de uma árvore. Ele era um monge, se eu não me engano, agostiniano. E ele estava debaixo de uma árvore, no meio de uma tempestade, raio caindo de todo lado. Ele vira para Deus e fala assim: Deus, se eu for salvo dessa tempestade, eu viverei a minha vida para estudar a palavra do Senhor. Diz que quando ele fecha a boca, um raio cai em cima da árvore onde ele está, destrói a árvore onde ele estava, e ele sai ileso, maravilhado com o mistério que acabara de acontecer. Quando eu vejo tudo isso, a presença de Deus na história, a presença de Deus mostrando que nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos tornar apáticos, nós não podemos ser uma igreja que vive nas trevas, nós não podemos ser um povo que mesmo no momento de aflição, concorda ou coopera para que essa aflição permaneça. Nós precisamos ser um povo que tem os olhos fixos naquilo que é o mistério. O nosso coração precisa estar conectado em Deus de tal modo que todos os dias nós venhamos a nos fascinar com as coisas que Deus pode fazer. E aí eu te pergunto, o que é que Deus pode fazer? Está aqui no texto que nós lemos. Se você observar comigo, o versículo de número 1 do capítulo 12, ele começa da seguinte forma, o autor de Hebreus está dizendo: portanto, ele está fazendo aqui uma conclusão. Se ele está fazendo aqui alguma conclusão, ele está concluindo algo que ele havia dito. Então nós precisamos entender aquilo que ele disse. Vamos voltar lá no capítulo 11 para entender o que ele disse? Se você pode, veja comigo o que está escrito no versículo 32 do capítulo 11. Só voltar um pouquinho aí a sua Bíblia. Diz assim: quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram chamas de fogo, escaparam da morte pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens os quais o mundo não era digno, vagaram por desertos, montes, escondendo-se em cavernas, buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. E aí o autor de Hebreus agora vai começar a dizer o que ele tem a dizer. Portanto, ou seja, baseado em tudo isso, baseado nesse histórico que eu acabo de dar para vocês, baseado na vida desses homens, não tem como você não acreditar que existe um propósito e um mistério de Deus para a sua vida. Baseado no que esses homens suportaram, não tem como você não acreditar que Deus preparou um futuro pleno de graça e amor para você. Baseado no que esses homens viveram, a nossa vida tem que refletir isso daqui também. E eu vou te explicar com clareza o porquê. Sabe o porquê? Quando a Bíblia diz que o mundo não era digno desses homens, foram homens que enxergaram algo misterioso, foram homens que enxergaram o propósito de Deus. Agora o mais fantástico que eu acho está aqui, quando diz assim: todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Existe um mistério aqui. Existe um mistério aqui porque nenhum desses que estão sendo citados aqui tinham entendido
ou tinham tido a oportunidade de saber que Jesus viria em carne e osso para esse mundo, de saber que Jesus viria como o maior mistério da história da humanidade. Existe muito uma falácia aí. Se você tem pregado para algumas pessoas, e a pessoa vira para você e fala assim: não, eu acredito em Jesus. Nossa, Jesus foi uma pessoa maravilhosa, um grande mestre. Olha, Jesus, exemplo para todos. Seus ensinos foram maravilhosos. Cuidado com essa pessoa, ela não está convertendo. Aí você chega em casa: não, estou quase levando ela para ele. Tá, não. Por que não? Porque o Jesus histórico é uma falácia. Nós não cremos num Jesus histórico que os livros podem descrever. Nós cremos no mistério. E qual é o mistério? Jesus Cristo, Filho de Deus, que deixou o seu reino, veio a esse mundo para nascer numa manjedoura, sofrer, padecer pelos nossos pecados, morrer, mas ressuscitar para que a obra seja completa na minha e na sua vida. Esse é o maior mistério. É o mistério que você tem que acreditar. Não se engane. Jesus não foi um grande mestre, Jesus não foi um grande ensinador, Jesus foi Deus, totalmente homem, homem totalmente Deus, e é esse Deus que muda histórias. Não é o Deus, não é o Jesus escrito lá nos livros, é o Jesus da Bíblia. E o que eu acho fantástico aqui, quando o autor está encerrando, ele diz assim: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. A palavra perfeição aqui, vem do grego completo. O que isso significa? Significa que esses homens que foram citados aqui, não chegaram ao contexto completo. Por que eles não chegaram ao contexto completo? Por que a obra deles não foi completa? Se muitos morreram, se muitos foram torturados, apedrejados. Se prepara, porque eu tenho uma novidade para você. Eles não atingiram a perfeição, eles não atingiram uma vida completa, totalmente, porque a história deles não foi encerrada na morte deles, a história deles foi continuada na morte de cada um deles, e essa história é a mesma história que eu e você vivemos. É por isso que a obra deles não está completa, porque eu e você fomos chamados para completar essa obra, para viver a boa, perfeita e agradável obra de Deus. O Senhor te chamou para viver essa obra, e não importa se você vai ser menosprezado, torturado, não importa se você vai passar por uma pandemia de coronavírus, importa que você está correndo para o alvo, importa que você está completando a carreira, importa que você está cumprindo aquilo que um dia esses grandes homens fizeram. E aí ele vai para o capítulo 2 dizer: olha, existe uma grande nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, esses homens que são nossas testemunhas. Sabe por quê? Eu imagino que eles estão lá tudo assim, ó: estou de olho, hein? Estevão, eu fui apedrejado, estou aqui, honra agora aí, agora é função sua. Essa nuvem de testemunhas desses homens hoje está no reino da glória, mas estão, como diz a palavra de Deus, velando para que nós possamos dar continuidade a essa história. E como que nós daremos continuidade a essa história? Aqui eu encerro. Nós daremos continuidade a essa história, primeiro, diz assim: uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. A primeira coisa para que nós possamos dar continuidade a essa história é nos livrar de todo o peso. O Senhor não te chamou para carregar nenhum outro peso que não seja a cruz. A cruz é o único peso que você tem que carregar, e é um jugo leve. Você não precisa viver a vida carregando o medo do sofrimento. O Senhor te chamou aqui nessa noite porque Ele quer tirar esse medo que anda pesando no seu coração, te impedindo de caminhar, te impedindo de andar. Você não precisa carregar raízes de amargura no teu coração. Chegou a hora, chegou o tempo de você liberar o perdão, chegou o tempo de você acabar com essa raiz de amargura e viver a plenitude de Deus. Você precisa jogar fora o peso da sensualidade, dos prazeres passageiros que nos atraem todos os dias, que nos chamam todos os dias. Mas você não foi chamado para prazeres transitórios. O Senhor não te chamou para prazeres passageiros. O Senhor não te chamou para dar um clique. O Senhor não te chamou para acessar um site. O Senhor te chamou para viver uma vida plena, longe da sensualidade. E depois Ele diz: deixemos as coisas que pesam
e o pecado que nos envolve. No grego aqui a frase pecado que nos envolve está dizendo assim, pecado que tenazmente nos assedia. Não é fácil. Você sabe que não é fácil fugir do pecado. Sabe por quê? Porque tenazmente te assedia. Todo dia ele vai estar lá. Todo dia ele vai bater na sua porta. Todo dia ele vai querer te pegar. Todo dia ele vai querer te derrubar. Todo dia ele vai estar lá para te pegar. Só que a Bíblia me diz o seguinte: livremos do peso e do pecado. Se a Bíblia diz que eu posso me livrar, significa que eu posso olhar para ele e falar assim: not today, hoje não, hoje você não me pega, hoje nem amanhã e nem depois. O pecado pode até nos assediar, mas em todos os assédios nós temos a capacidade e a convicção de dizer não. Você só vai completar a obra que esses homens começaram se você tiver a capacidade de dizer não para o pecado. E o Senhor está te chamando hoje para dizer não para esse pecado. Você não pode ter pecado de estimação. A igreja se transformou a Idade Média na Idade das Trevas, porque havia um pecado enraizado de estimação ali, que precisou ser arrancado com as 95 teses de Martinho Lutero. O Senhor está te chamando: olha, eu tenho vida plena para você, eu tenho uma carreira para você correr. Se livra do peso, se livra do pecado. Porque aí vem o seguinte, diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Essa palavra corramos com perseverança, talvez é a palavra que você mais me ouviu falar. Acho que talvez foi assim, o primeiro termo grego que eu aprendi. Perseverança, upomone. A capacidade de suportar a tentação, não como quem suporta de forma passiva, mas de quem é resiliente. Nós precisamos ter perseverança para correr essa carreira. Não uma perseverança de tipo assim: eu estou aqui, se der certo vai dar certo, se não der também não deu. Não, o Senhor te chamou para perseverar. E a sua perseverança é dizer não para o pecado todo dia. A sua perseverança é falar assim: está doendo, está difícil, eu estou sofrendo, mas eu vou continuar caminhando, eu vou continuar perseverando. Persevera. Mas está demorando demais, está difícil perseverar. Moisés foi se maravilhar com 40 anos. O mistério de Deus apareceu para Moisés com 40 anos, quando ele estava diante da sarça. O Evangelho Maltrapilho fala de forma muito clara disso. Todos nós temos um segundo chamado. Está chegando a hora talvez do seu segundo chamado. Deus tem um novo propósito para a sua vida. Deus tem um novo plano para você. Você precisa entender agora. Deus quer mudar a sua direção. Deus quer abrir a sua mente. Assim como Deus fez com Moisés. Estava tudo legal para Moisés. Ele já tinha saído lá do Egito, tinha provado que amava o povo, matando lá o cara que tentou matar o israelita, foi embora, casou, achou uma terra para ser pastor, para ficar lá tranquilo. De repente, puf, o mistério aparece na frente dele. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem um mistério para colocar diante de você hoje, e Ele quer que você olhe para o mistério e fale assim: eu vou ver o que está acontecendo, eu quero viver o mistério de Deus, eu quero viver esse algo novo na minha vida. E Ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, a corrida que nos foi delegada, a corrida que nos foi posta diante de nós. Aqui o autor ele faz uma correlação muito íntima com as Olimpíadas, com a prática atlética da Grécia antiga. E nessa prática, nós precisamos lembrar uma coisa: quando você assiste lá uma final de atletismo, o atleta, ele não correu só aquela corrida para vencer e ganhar aquela medalha. Antes de correr a final, existe o que é chamado de fases classificatórias. Você já foi, eu lembro quando eu fui assistir os jogos, aí foi a manhã inteira assistindo o povo correndo lá em volta, as eliminatórias, vinha outro correndo, até chegar lá semifinal e final. Sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos correr a corrida que nos foi proposta. Às vezes você olha para a corrida que você está correndo hoje e fala assim: mas não vai me levar a nada. Vou ter que ir hoje de novo para a igreja, nada está acontecendo, vou ter que correr de novo, perseverar de novo. Persevera, sabe por quê? É uma corrida e são várias fases. E deixa eu te falar uma coisa: ainda não chegou a fase final. Você está correndo as eliminatórias, continua correndo, continua classificando, porque vai chegar a etapa final. E na etapa final não tem nada menos prometido para você do que a medalha de ouro. E aí por último nós encerramos aqui
quando ele diz: mantemos o olhar firme em Jesus, líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou, sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado num lugar de honra, à destra do trono de Deus. Mantenhamos firme o nosso olhar. Por que eu preciso manter firme o meu olhar? Porque Pedro também se maravilhou. E sabe quando que Pedro se maravilhou? Quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas. Que mistério é esse? Está andando sobre as águas? Se és tu, me chama aí que eu também vou. Jesus fala: então vem. De repente, você já imaginou Pedro saindo do barco? Quando ele pisa, nossa, é mesmo, e começa a andar na direção de Jesus. Ele vai viver o mistério. Tem como andar sobre as águas? É mistério. Mas Pedro andou ou não andou? Andou. Ele viveu o mistério. Tem como explicar a situação que você está falando? Vivendo. Tem como explicar uma saída natural para aquilo que você está enfrentando lá na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua mente, no seu intelecto? Tem como uma saída para essa opressão que você está vivendo? Para essa angústia? Não tem. Mas quando Jesus te chama para viver o mistério, você não precisa entender, você só precisa ir na direção dele. E aqui diz: mantenhamos os nossos olhos fixos. O que aconteceu com Pedro? Quando Pedro olhou para as ondas, ele começou a afundar. Ele começou a deixar de viver o mistério. Quando ele olhou para a água balançando. E aí, nesse momento, o Senhor estende a mão para ele, o ensinando: olha, você precisa continuar olhando. E talvez o maior mistério de todos está nesse ponto, de que aquele que te segura pela mão é aquele que sabe exatamente aquilo que você está sofrendo. É aquele que sabe exatamente tudo aquilo que você está passando. É aquele que sabe cada uma das orações que você tem feito nos últimos dias lá no seu quarto. Esse que te estende as mãos conhece muito bem as suas angústias. Você me pergunta: por quê, pastor? Porque ele viveu todas as suas angústias. Só que ele não deixou que essas angústias o impedissem de almejar a alegria eterna que estava proposta. Aqui tem um grande mistério, e eu vou dizer para você: todo sofrimento tem alegria nele. Como? Não sei, é mistério. Fica de pé, vamos orar. Talvez um dos autores mais misteriosos que eu conheço, que nos fazem levar para mundos, os quais nós podemos viajar, é C.S. Lewis, né? Você tem que ler Crônica de Nárnia. Eu falava isso para um discípulo meu, aí ele começou a ler. Ele pegou lá o primeiro livro, chegou para mim: terminei o primeiro, pastor. Tolkien é melhor, hein? Gostei muito não. Aí ele foi para o segundo, para o terceiro, e aí? Tô lendo, não falou mais mal não. Daí quando ele terminou, ele chegou, eu não vou contar quem ele é, mas ele é um cara que eu amo demais da conta, ele é o melhor. Ele falou assim: pastor, eu terminei o livro chorando. Suas lágrimas vão regar seu futuro pleno em nome de Jesus. E aqui, C.S. Lewis leva todo mundo para dentro de Nárnia, né? Para viver um mistério. E lá no final do Peregrino da Alvorada, tem um diálogo legal demais, da Lúcia com Aslan. E ele falou: olha, vocês vão ter que voltar, né? Pelo guarda-roupa, não dá para vocês ficarem aqui não, que vocês estão crescendo. Ela fala: mas nós nunca mais vamos te ver. Aí ele fala assim: sim, vocês vão continuar me enxergando. Aí ela: mas como? Ele diz: eu estou presente no mundo de vocês, de algumas formas, as quais você terá que descobrir. É o mistério.
Deus está presente aqui. Como que eu sei que Ele está? É um mistério, mas você pode sentir no seu coração, eu posso sentir na minha alma. Deus está lá na sua prova amanhã. Deus está no seu ano no nosso ano de 2022. Você pode levantar a mão, dar um sorriso para Deus, fala assim: obrigado, Senhor, porque em 2022 o Senhor já estará lá me esperando. Eu sei que o Senhor vai me levar mais fundo, eu sei que o Senhor vai me levar mais perto, eu sei que o Senhor vai me levar, ó Deus, a um lugar secreto. Levanta suas mãos, começa a orar agora, começa a declarar, começa a dizer: Senhor, eu quero viver o teu mistério, eu quero te encontrar. Senhor, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, ó Deus, no lugar secreto. Tudo, ó Deus, que eu mais quero é ver a palavra do Senhor se cumprindo, é ver, ó Deus, a palavra se cumprindo na minha vida, é vendo a palavra do Senhor se cumprir na minha casa, nos meus planos. Tudo que eu mais quero é te ver, Senhor. Me envolva, Senhor, com tua graça.